Eu gostaria de iniciar nossa entrevista pedindo para o senhor se apresentar. Seu nome, a sua idade. Muito bem. Eu sou Emílio de Souza, nasci no território hoje pertencente a Santo Cristo, mas na época fui registrado em Tuparandi, porque não havia acesso para o lado de Alecrim. Então, me registrei em Tuparandi e me considero natural de Alecrim e, por força do meu trabalho comunitário aqui, eu consegui o título de cidadão santo-cristense, que, na verdade, eu me afino muito com essa comunidade aqui. É minha terra natal, na verdade. E o que eu posso dizer? Sou advogado, eu vim para cá em 1969, em 76, eu vim para cá me se estabelecer como profissional, advogado. E foi engraçado, que na época os profissionais buscavam um caminho para se aperfeiçoar e depois a tendência era a gente seguir o rumo dos nossos imigrantes saindo dessa região, que iam aí para o oeste do Paraná, Mato Grosso, por aí afora, e crescer junto com aquelas regiões onde estava a nossa gente que ia daqui. O fato que eu vim para cá, abri o escritório e me afinei com essa sociedade aqui, porque na verdade é minha terra, pelos princípios que eu adotei de casa. Meus pais nós se criamos lá no meio do mato, na verdade, eu nasci no meio do mato, fui o primeiro filho da família que nasceu do lado de Santo Cristo para o lado de Alecrim. Não tinha recurso nenhum. E aí, então, meus pais ajudaram, conjuntamente com aquela comunidade, ajudaram a construir tudo. Abrir as estradas, construir escola, igreja e tal, enfim. E a gente aprendeu, trouxe o exemplo deles de trabalhar para a comunidade. Aí, quando eu cheguei aqui, é que eu comecei a trabalhar e participar das entidades da cidade, e de diversas entidades, no início nas escolas, tinha os filhos das escolas, conselho de escola e tal, e depois nas sociedades, aí, laios, hospital, e escoteiros, e clubes, enfim, a gente foi participando e fomos sentindo que essa gente aqui de Santo Cristo tem aquela mesmo gosto de comunitário como eu fui criado. Então, eu me dei muito bem, eu admirei isso aí. E aí fui me entrosando e me tornei um cidadão santo-cristense com muito orgulho e acompanho o desenvolvimento dessa terra aqui com muito prazer e muita honra de estar aqui. Certo. Seu Emílio, qual a sua idade? Eu tenho 82 anos. E a sua data de nascimento? A minha data de nascimento é engraçada. Eu nasci no dia 13 de outubro de 1941. E, como eu te disse, fui registrado, depois que baixaram as águas do Rio Santo Cristo, só fui registrado em Tuparandi, porque não havia acesso aqui para Alecrim, onde era. Então, fui registrado em fevereiro. Então, na minha data de nascimento é 13 de outubro de 1941. E consta no meu documento 13 de fevereiro de 1942. Então, estamos aí com 82 anos de experiência vivida, como se diz, né? A sua data de nascimento é uma e do registro é outra. Essa é e não é só minha, muita gente daquela região aqui, naquelas épocas, acontecia isso aí, porque esses rios aí só davam passo quando baixavam as enchentes, e aí, então, para eles ir lá fazer os registros, era tudo muito mais difícil, né? Qual que era a região? Tinha um nome? Isso é importante falar.
Porque o Bruno me falou que vocês iam me entrevistar também sobre Santo Cristo, né? Sobre o aniversário de Santo Cristo, 59 anos de Santo Cristo. E eu, na verdade, Santo Cristo para mim. Eu nasci em Alecrim, então, em 1941, mas lá em São Valentim, que pertence ao território de Alecrim. Na época, nem distrito era. Quem era distrito era o distrito de Santo Cristo. Lá era a vila de Alecrim. E São Valentim, ela foi formada por pessoas que vieram, italianos, alemães e os brasileiros, como se chama, pessoas que vieram do município de hoje Tuparendi. Mas na época era tudo Santa Rosa. Então, quando eles chegaram, atravessaram o Rio Santo Cristo, eles ficaram ali, na verdade, tinham na frente puro mato. E não havia estradas de acesso para Alecrim. Então, eles criaram essa comunidade lá, e como tudo era Santa Rosa, a assistência para aquela comunidade de São Valentim, hoje, depois que foi fundada, vinha dali da paróquia de Cinquentenário, vinha do distrito de Tuparendi e do município de Santa Rosa. Então, eu só passei a conhecer, como se diz, a conviver com o município de Santo Cristo depois que efetivamente ele se emancipou. Aí passou a Santo Cristo com mais poder aquisitivo, na verdade, com patrão e tal, conseguiram abrir estradas e trazer nós de lá de encontro aí a Alecrim. E aí, logo em seguida, construíram uma escola, no tempo das escolas do Brizola, mas isso aí já foi mais tempo, e lá a gente viveu. Então, ali, por volta de 1905, Santo Cristo é de 55, isso devia ser lá por volta, eu estava com 55, já tinha 11 anos, mas eu lembro quando eu fui no primeiro desfile de São Valentim, fomos desfilar lá em Alecrim, eu devia ter uns 9, 10 anos, isso aí devia ser por volta de 1950. Então, ali eu lembro que já Santo Cristo estava influenciando aí, estava buscando. Foi ali que eu conheci o nosso canal de Alecrim para Santo Cristo, e mais ainda o município era Santa Rosa. Mas eu lembro bem da emancipação de Santo Cristo aí, em 1955, eu já estava aí com meus 14 anos, eu acho, lá, enfim. E Alecrim pertencia a Santo Cristo? A Alecrim sempre pertenceu a Santo Cristo, sim. E Santo Cristo a Santa Rosa, como todo. Lá hoje, Porto Mauá e Tuparendi, tudo pertencia a Santa Rosa. Tudo isso era o que nós chamamos hoje a Grande Santa Rosa, né? E os seus pais, qual era o nome deles? Bom, os meus pais têm uma história que eu conto nesse livro aqui sobre a Anca da História, né? É uma história importante. Meus pais, eles não eram daqui. O meu pai nasceu em Santiago. A minha mãe nasceu aí no município de Santo Ângelo, ali na localidade de Mato Grande, por ali. O Guarani, tudo era Guarani. Então, o que aconteceu com meus pais? O meu pai saiu de Venâncio, lá de Santiago, Jaguari, que era tudo ali naquela divisa, veio para Santo Ângelo para trabalhar na construção da estrada de ferro que vinha de Santo Ângelo para Santa Rosa. Ele tinha um cunhado lá que era feitor, como ele chamava, e ele era gurizote na época e veio para trabalhar. Aí começou a trabalhar lá em Mato Grande, na construção das estradas de ferro. Lá ele conheceu minha mãe. Se conheceram, namoraram, casaram, e naquilo aconteceu a tal de coluna Prestes. O Prestes era o tenente Prestes, que são aí, não, o tenente era outro, ele é o capitão Prestes, né? Ele era o Luiz Carlos Prestes, ele era o engenheiro que comandava essa construção da estrada de ferro de Santo Ângelo para Santa Rosa, que dizem que o projeto que era para ir até Porto Lucena. Bom, só que quando estourou a coluna Prestes, no tempo do movimento tenentista, aí o meu pai era moço, casado, e saíram lá.
de um lado, aquele pessoal do Prestes arregimentava os revolucionários, e do outro lado, o governo arregimentava as forças para combater esses revolucionários. Então, era aquele Deus nos acuda. Então, os homens ou iam acompanhavam uma parte um lado dos revolucionários, né? Um lado do revolucionário, não. Os revolucionários eram os pessoal do Prestes, os outros eram combatidos, né? Então, mas tinha um lado. E aí ou ia para o lado do governo ou ia para o lado da revolução. E aí eles, naquele entreveiro, como a gente disse, eles tinham a minha irmã mais velha, a recém tinha nascido, e eles resolveram fugir daquele período, enfim. E vieram de lá, eram a cavalo, se lançaram aí, chegaram aí em Bom Princípio, desceram o Rio Santo Cristo numa canoa e foram atravessar o Rio Uruguai e foram ali na Lajado, e por ali ficaram. Aí ele trabalhando nas empresas na Argentina e a mãe por ali cuidando das crianças. Isso aconteceu até eles poderem voltar. E quando eles voltaram, aí vieram aí ficaram nos matos aí por São Valentim, por onde eu nasci. É uma história. Mas o que tu quer dizer? Ele então ajudou a construir tudo aquela comunidade. Eles se estabeleceram ali, derrubaram mato, fizeram as lavouras e começaram a abrir picadas e tal. E lá um dia, um senhor, eu lembro, eu devia ter uns 3, 4 anos, lembro quando o senhor José Colfeto chegou lá na casa do pai e disse: João Luiz, eu vim te convidar para nós criar uma comunidade aqui, fazer uma escola, uma igreja, para nós botar um professor para dar aula para nossos filhos e ter uma igreja para os nossos filhos não se criarem sem analfabeto como nós se criamos. Então, aí assim surgiu aquela sociedade lá de São Valentim. Mas o fato é que o pai não era analfabeto. Ele lia muito bem e ele tinha uma noção muito grande de matemática, que ele sabia, por exemplo, cubar aquelas áreas que eles roçavam, sabia calcular a madeirama que era numa casa, quantos metros cúbicos, ele sabia tudo. E ele era procurado pelos amigos para poder fazer a área de mato que tinha sido derramada. Então, e por ali a gente se criou, ajudando na comunidade, e depois a mãe, com essa ideia, ela sempre disse: meus filhos, vocês têm que estudar. Aí quando chegou lá a época de ir para o quartel, que era um atrás do outro, os filhos, então cada um que ia servir já procurava. Então aconteceu a mesma coisa comigo. Fui servir e fiquei por Santa Rosa, estudando, fazendo supletivo e tocando o barco para vencer, atendendo os conselhos da mãe. Estudem, que sem estudo vocês não são ninguém. E ali seguimos nós nesse conselho aí. Qual que é o nome do seu pai? João Luiz Rodrigues de Souza. E da sua mãe? A mãe, Alzira Oliveira. Missioneiros. Missioneiros dos 4 costados, como dizia o Noel Guarani. Missioneiro de 4 costados. Né? Ele da região ali de Santiago, agora e a mãe aqui da Santo Ângelo. Santa Rosa, Santo Cristo, toda essa região pertencia a Santo Ângelo? Bom, não, eu quando nasci, Santa Rosa tinha... Santa Rosa se emancipou, já estava emancipada, ainda não, já tinha se emancipado, claro. Achei interessante essa história da coluna Prestes. Então, seu pai, ele não participou? Ele não participou. Tinha os cunhados dele, que eram Prestes, e essa aí é a questão. O marido da minha tia era o Veríssimo Correia Prestes. E por esse sobrenome Prestes, que não tinha nada a ver com outro Prestes lá, né, com o chefe, o capitão, que era o engenheiro, mas era um Prestes para ele. Tá? Então, esses foram levados e foram lá para o mato. Uns se perderam lá para a Argentina, outros ficaram lá por Campoiri, enfim, outros desertaram lá no meio do mato. E o pai, como eu tinha recém-casado e tinha um filho pequeno, resolveram não encarar aquela revolução. E está certo, porque aquilo, a quem foi não sabia se voltava ou não. E era
Naquele tempo o pessoal não entendia nem o sentimento, eles iam com eles à força para qualquer, tanto aqueles que iam para o lado do governo, como os que iam para o lado do revolucionário, aquele pessoal aí não sabia nada, para que iam lá. Aquilo eles iam, eram obrigados aí, né? E os seus pais casaram aonde, o senhor sabe? Os meus pais, na verdade, eles casaram aí. Bom, casaram lá em Mato Grande, em Giroá, né? Casaram na igreja, né? Não eram casados lá do civil. Ah, eles não eram casados no civil? Não é. Tanto que a minha mãe permanece como Oliveira no documento. Naquele tempo, o casamento era religioso e acho, sou sincero dizer, acho que ou eles fizeram em Santo Ângelo ou ali por Giroá. Não sei precisar isso aí. Interessante. O senhor conheceu os seus avós? Eu conheci da parte da avó, da minha mãe, eu conheci a avó, o avô Firmino, o Firmino de Oliveira, né? É o avô, e a dona Leandrina Valentim de Oliveira. Esse era por parte dela. E da mãe, a parte do meu pai, eu não conheci o meu avô Dionísio, como se diz. Esse aí eu não cheguei a conhecer, só conheci a minha avó, a avó. Então o Dionísio, o pai do meu pai era Dionísio Rodrigues de Souza. Não, ele era Dionísio de Souza. A minha avó, que era Carolina Rodrigues. Então ficou essa Rodrigues de Souza lá no sobrenome do pai. E para mim, o finado pai não me registrou como Rodrigues de Souza, porque ele disse que ele era João Luiz Rodrigues de Souza. Disse que sempre era aquela muito grande. Então ele só botava, eu passei a ser o Emílio de Souza, pronto. Ele não tinha Rodrigues, ele disse, queria encurtar o nome curto. Justamente. Uhum. E o que o senhor pode me contar assim sobre os seus avós? De onde eles eram? Bom, o que eu vou... Bom, o meu avô paterno, esse era de Jaguari, né? Tanto o avô como a avó, eles nasceram naquela... E ali eu fico na dúvida, porque no registro aparecia com Jaguari e outra hora era Santiago, porque naquela época também. E então eles deviam morar ali bem na divisa entre Jaguari e Santiago, mas eles se consideravam de Santiago, né? E vieram de lá os dois. E os maternos é daí da região de Giroá, mas Giroá nem havia, naquele tempo era Guarani e Parque Santo Ângelo ali. Nessa região que hoje chamam o Mato Grande, que chama. E eles trabalhavam com agricultura? Bom, o finado vô lá, sim, lá eles trabalhavam campeiro, né? Na verdade, tinha lá trabalhava no campo, tinha a sua propriedade, tá? E depois ele veio aqui para Lajeado Ramos, aí veio aí como agricultor. Eles vieram de lá. E a minha mãe os pais dela, esses aí eram os pequenos camponeses, tinham uma pequena fazenda ali, que criavam um gado naquele sistema antigo ali, a ovelha, alguma coisa, então era sobrevivência ali. Meu finado avô, ele era carreteiro, mas naquele tempo já era carroceiro. Eles já viajavam de carroça daquela região de Giroá para Santo Ângelo, levando as mercadorias, comendo do comércio e distribuindo para a vizinhança. Assim a mãe, elas eram só duas irmãs, e então a minha tia mais velha ficava em casa e a minha mãe acompanhava, como não tinha um filho homem, ela acompanhava o finado avô nas viagens. Ela contava para nós das viagens de carroça que eles faziam, pousavam nas beiras de estrada. Então, e eles vendiam alguma coisa? Sim, eles levavam a produção que eles produziam e o que eles arrecadavam na vizinhança ali, levavam para a cidade e traziam. Mas era trazer da cidade para os vizinhos, trazer desde tecido, portanto, toda aquela coisa arada que eles precisavam, o café, o açúcar, toda aquela. Essa aí era uma das atividades dele, além junto com a criação de gado.
essa fotografia que tem ali no canto são seus pais? São meus pais. Pois é, essa fotografia, na verdade, nós garimpamos, como diz, porque o final do pai, lá no interior, não tinha fotógrafo. Então, nós conseguimos essa foto e o meu pai morreu muito cedo. Morreu com 53 anos, sofreu um AVC lá no meio da costa do rio lá e morreu. Então, eram poucas fotografias. A mãe já morreu, mas são meus pais lá, né? Esses aí. E daí como o senhor conseguiu a foto? Eu, naquela época, fazia umas fotos para botar nas paredes, mandavam pintar, né? E aí pode notar que aqui é a foto que saiu de um quadro moldurado, eram pintadas, na verdade. Aí depois a gente pegou e mandou fazer essa recordação até para preservar, né? Sim. Uhum. Legal. E aqui, das fotopinturas que o senhor se refere? Os quadros que eram pinturas? Os quadros, eles eram uma foto que o pessoal fazia, pintava, tinha alguém que era um tipo de negócio. Aqui, eu me lembro que quando meu irmão, Juninho mais novo, aí, completou os 80 anos, aí a gente quis prestar homenagem aos pais, né? Aos nossos pais e a ele. Aí eu botei aqui, saudando os 80 anos, né? Porque eu já tinha feito essa foto de quando eu fiz os 80 anos, aí, com meus irmãos. Aí eu escrevi assim: a Dom João Luiz e a Dona Alzira devemos a nossa existência. E a sadia convivência, com amor, respeito e partilha. Cada um seguiu a sua trilha, na base que nos sustenta. Estamos chegando aos 80, com orgulho e gratidão, cumprindo a nossa missão na integração da família. Então eu fiz isso aqui para nós só estamos em 3 irmãos vivos, uma plaquinha dessas para cada um, para ir referente aos 80 anos aí. Então coisa que eu gosto de mexer com os versos de vez em quando, né? O senhor é poeta? Não sei se mas gosto. Mas eu acho que dá para dizer que só tem alguns livros, tem muitos livros, esse de apego à querência, então tem bastante versos sobre isso aí. Com certeza o senhor é um poeta, a gente tem que afirmar nossa veia artística. Aqui, por exemplo, falando de poeta, aqui tem um livro aí que eu escrevo esse livro aí, no arco-íris da vida tem cores claras e escuras. Busquemos formas seguras para um mundo mais risonho, trocando os ambientes tristonhos por paisagens coloridas e pintando as nossas vidas com as cores dos nossos sonhos. Então, Que bonito. Eu percebo que tem uma temática missioneira nas capas dos livros. O senhor se identifica com essa identidade? Eu me identifico. Eu me identifico porque essa cruz missioneira, mas tem a ver. Eu criei aqui a ideia das missões, de cantar as missões coloniais, porque nós moramos numa região missioneira. E quando tu ouve algum missioneiro cantar, Pedro Hortaça e todo esse pessoal aí de São Luís Gonzaga, esses grandes cantores, Senair Maicá, ou hoje o Mano Lima, e por ali vai. Então, esse pessoal cantam a tropa, o cavalo, a doma e por aí afora, o campo. E ninguém deles canta o arado de boi, a cultura, o milho, a soja. Então, eu acho que, como nativo dessa região colonial, eu tinha a obrigação, se eu tenho esse dom de compor um verso, de cantar as missões coloniais. E aí, então, surgiu uma quarteada dessa aí, e o tema era justamente esse, missões coloniais. E caiu no meu chão, eu gostei. E aí, então, eu escrevi Missões Coloniais, está num livro desses aqui, e eu consegui um prêmio. O poeta lá, aqui não tem, ali tem mesmo. Então, consegui um prêmio com esse tema, e aí desenvolvi com orgulho,
porque eu acho que nós precisamos destacar. E aí que vem a questão entra na questão dos imigrantes. Porque nós, como eu disse, eles, lá os missioneiros da campanha, eles cantam a tropa, cantam as grandes lavouras, as grandes arrozais e por aí tá. Mas o arado de boi, aquela pequena propriedade, aquele milho quebrado à mão, aquela telhadeira, por aí, eles não cantam. E então eu acho que eu tenho obrigação. Então eu fiz uma vez um verso deste livro aqui, eu começo com um livro, versos de apego à querência. Tinha, eu acho que alguns versos aqui, que eu, naquele verso de apego, eu acho que é melhor eu simplesmente canto a querência aqui, ó. Missões coloniais aqui, ó. Essas missões coloniais que eu falei, sou um vasto chão vermelho na costa do grande rio. Sou a porteira que se abriu quando o Uruguai dera aval. Eu sou a seiva do mate, do nativo legendário, que hospedou o missionário no velho São Nicolau. Aí começa, mas aí, antes eu acho que nós temos aí canto à querência. Eu começo assim, criei-me num chão vermelho, na costa do grande rio, forjado ao calor e ao frio, às chuvas e a temporal. Ostento por ideal esse orgulho brasileiro de gaúcho missioneiro desta região colonial. No meu canto eu não escondo o amor pela querência, produtos da convivência que carrego como herança. E é por isso que, igual criança, volta e meia eu me disperso, dando asas para os meus versos, para reviver minha infância. E aí eu canto meu velho Uruguai, por entre o verde das matas, com as ondas cor de prata refletindo o pôr do sol. Os remansos em caracol, profundo e enganador, desafiando o pescador que tira o peixe do anzol. E canto a nossa agricultura, desde o arado de boi, o tempo que já se foi deixando marcas de glória. Canto as lutas e as vitórias da nobre gente guerreira que honra a pátria brasileira escrevendo a própria história. Bom, senão vocês não vão ler meus livros lá depois. Então. Mas aí, quando eu faço questão de cantar as missões, porque aqui nas missões, nas missões coloniais, é que justamente está a alma do imigrante. Nós moramos, eu me criei numa região lá que com italianos, com os brasileiros, como eles falavam naquele tempo, os italianos, os alemães, os poloneses, os alemães foram os últimos que chegaram. Então, deu aquela mistura de gente. A nossa comunidade era um exemplo de cultura. Quando saía uma festa comunitária, tinha aquela mistura de cultura. Me lembro que esses dias ainda todos aqueles costumes, cada família, cada linha, tinha a linha dos alemães, dos poloneses, cada linha com aqueles seus costumes. Então, isso é a cultura que nós herdamos dos imigrantes. E é isso que eu trago aqui nesse meu livro, Alicerces, Heranças Culturais, porque nós vamos completar 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes, que foram os alemães. Agora, eles vieram para cá, eles não vieram, como é que diz, de livre, espontânea vontade, não vieram fazer um negócio, eles vieram por necessidade, em busca de liberdade. E o que essa gente, os imigrantes alemães, os italianos, os poloneses, os russos, enfim, tudo, o que eles fizeram para a cultura, para o progresso do Rio Grande do Sul, e para a economia hoje do Brasil, isso aí tem que ser louvado. E eu, embora tenha
uma descendência muito longe por parte da minha avó materna, de alemão. Eu não tenho nem perto, eu me criei na cultura missioneira aqui, no meio dos italianos. Então, mas a gente tem a alma dessa gente. E eu gosto de ler e escrever. O que esse pessoal, primeiro os alemães, que vieram pelo Rio dos Sinos e fizeram tudo, e se espraiaram por ali, onde tinha rio, eles foram indo e aproveitar. O que eles fizeram ali para poder sobreviver. E depois os italianos que chegaram, aqueles lugar mais plano, os alemães já tinham ocupado. Então eles tiveram que ir para o meio dos matos, para as serras, né? Então, o exemplo que essa gente deu, que os imigrantes deram, de solidariedade, de trabalho, de integração, é isso que eu boto aqui no livro. Sonhos, esperança, trabalho, integração e desenvolvimento. O Rio Grande do Sul é o que é graças aos alicerces, à herança cultural e ao trabalho dos nossos imigrantes. Eu não tenho nada contra os portugueses, mas se tu pegar e viajar daqui para o lado do sul, tu vai encontrar os lugares onde não chegou o sangue do imigrante, não tem um desenvolvimento adequado. Tanto que agora essas regiões aí do sul do estado estão desenvolvendo mais porque está indo gente do lado da cultura alemã ou italiana, aí de Caxias, e estão indo lá para fazer acontecer, aí por Canguçu, por aí, por senão, esse pessoal, a cultura deles não era uma cultura de trabalho, de garra, de querer fazer acontecer. E os nossos imigrantes não deram isso aí. Aqui, os russos que vieram aqui perto de nós, bem pertinho, chegaram aqui, que trouxeram a cultura diversificada. Como a terra era pouco, eles queriam aproveitar, eles ensinaram, trouxeram a cultura de plantar o milho e a soja consorciado, por exemplo, para aproveitar bem a terra. Então, nós temos esse desenvolvimento por essa gente. O senhor escreveu a poesia sobre os 200 anos? Eu estou fazendo um trabalho sobre os 200 anos e está em fase, né? Mas como vocês vão publicar esse trabalho de vocês há mais tempo, eu quero deixar esse trabalho aí para uma quarteada, mas e também vai sair no nosso livro, no livro da aula. Olha aqui o que eu escrevo. Eu acho que com esse poema aqui não preciso conversar mais sobre isso. Olha aqui. 200 anos da grande parceria. Eu entendo. Olha, presta atenção, o que quer dizer? Lá na aldeia natal não havia uma luz de esperança, somente impostos com ganância para o governo sustentar. Eles precisavam encontrar no mundo o melhor espaço e só tinham a força do braço e a vontade de trabalhar. E o Brasil era um caminho, claro, tinha outros caminhos. E o Brasil era um caminho que lhes abria as portas, distante e quase sem volta, porque quem vinha dificilmente voltava, distante e quase sem volta, mas dava oportunidade. Gente de boa vontade eram eles, né? Chamuscados pela guerra. Não sei essa palavra chamuscado, muita gente não sabe. Chamuscado é coisa que meio sapecada aí do calor. Chamuscado pela guerra. Eles faziam uma fila de espera em busca de liberdade. Porque eles lá, naqueles regimes autoritários, não tinham liberdade. Agricultores experientes eram eles, com sonhos de uma propriedade. E aqui, a terra à vontade, precisando desbravar. Eles tinham pressa de chegar, conhecer a realidade e mostrar sua habilidade na arte de cultivar.
Assim surgiu a parceria do Brasil com o agricultor. Esse homem de valor, com fibra e disposição, com anseios no coração e no rosto o suor ardente, que veio lançar a semente para sustentar a nação. O começo foi difícil, por óbvio e natural. A carência estrutural, somada à própria pobreza, faltava até o pão da mesa para manter o sustento. E eles rebuscavam o complemento nas fontes da natureza. A ajuda do governo era pouca, quase nada. Precisavam abrir estrada, fazer ponte e pontilhão, com trabalho e integração, com fé e muita coragem. Eles modificaram a paisagem com a força do mutirão. Mutirão é aquela parceria que eles fazem, um ajudando o outro, né, para construir ponte, igreja, escola. É aqui que eu falo, alemães abrem caminho na fase da povoação, seguidos por outras nações ligadas à agricultura. Consolidaram a fartura, suprindo as necessidades, e criaram a diversidade nos costumes e na cultura. Isso aqui é a maior herança, né? Lá se vão 200 anos dessa brava e heróica história, sempre repleta de glória na marcha da evolução. Desbravaram o sertão, do sul seguiram para o norte, desafiando a própria sorte nos campos de plantação. Brasil do agronegócio, da indústria e da produção. Progrediu como nação no seio internacional, com recurso natural e o grande aperfeiçoamento na produção de alimento, hoje é destaque mundial. O progresso nacional tem o mérito dos imigrantes, vindos de terras distantes, dispostos a enfrentar o repuxo, fortes, ligeiros e sem luxo, adotar o estilo campeiro, e no cenário brasileiro se confundem com o gaúcho. Parabéns ao bicentenário. Aqui vem a homenagem. Parabéns ao bicentenário dos colonos da Alemanha. Grande e heróica façanha da história da imigração. Com grande contribuição, o que a todos nós enobrece, e o Rio Grande do Sul agradece com orgulho e gratidão. Isso aqui é mais ou menos uma homenagem para nossos imigrantes alemães. Muito bom, gostei muito. Gostei da parte que o senhor fala, eles tinham a cultura deles, mas ao chegarem aqui, né, eles também acabaram absorvendo a cultura gaúcha, né? Sim, bom, é o que eu falei aí. Eles absorveram. O Jaime Caetano Brown dizia, qual dos dois é mais gaúcho? Qual dos dois é mais Rio Grande? Se no peito de ambos se expande o mesmo sagrado anseio. Já não é mais o que veio. Já não é mais o que havia. O Rio Grande hoje é a sinfonia da lavoura e do rodeio. E se o Guasca evoluiu para chegar ao atual, a velha fibra imortal pelas épocas perpassa. E o Rio Grande se entrelaça nesses dois tentos torcidos que vieram e agora unidos formaram o sovel da raça. Quer dizer, não tem mais aqui, é uma mistura. E ainda bem que tem essa mistura,
porque se foi aos tempos que não podia casar um com o outro ali, enfim. Hoje, essa cultura é o que faz a diferença. É a mistura de cultura, a mistura de raça também. O senhor comentou sobre ter uma ascendência, por mais que seja distante, de origem alemã. Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre quem era a sua avó materna, a Leandrina. É a Leandrina, a avó materna que tinha do lado dela, porque ela aparece com o sobrenome Valentim, que não é alemão, né? Mas ela tinha, e eu não sei te explicar bem, mas eu só sei que a pele dela era bem loura, e a mãe sempre falava que ela tinha uma mistura de alemão com o Valentim. O Valentim está mais, não sei se é italiano, o meu irmão andou descobrindo quem são esses Valentim. Parece que são italianos. Aí já é mistura, mas ela tinha um sangue de alemão. Interessante. Mas não é por isso que eu defendo. Eu defendo o conjunto de imigrantes por questão de justiça, né? Porque eles têm mérito. Eu tenho que me cuidar em falar, eu sou de sangue de português, mas eu viajei muito, eu fui lá para Maranhão, por lá, viajar, onde eu vi os portugueses que viveram com escravos e não sabiam fazer nada. Depois que acabou a escravatura, eles ficaram a ver navios, como eles diziam, porque eles não sabem. E isso não acontece. Quando nossos alemães chegaram aqui em Porto Alegre, que embarcaram num lanchão daquele, que os escravos iam remando pelo rio assim, acima, os negros escravos, né? Aí eles ficam pensando, puxa vida, essas pessoas trabalham. Ele se constrangiu, os apanhados, um imigrante que escreveu isso aí, porque eles não estavam acostumados com esse serviço escravo. Tem umas passagens muito bonitas na cultura, por exemplo, porque os protestantes, foi bem naquela época, logo depois da divisão do protestante, ali, a divisão da igreja, que deu aquelas revoluções, os católicos contra, enfim. Então era proibido praticamente casar com um protestante ou vice-versa, era aquela coisa. Mas aqueles alemães tinham interesse de vir para cá, mas eles eram protestantes, por exemplo, perguntavam para aquelas pessoas que iam agenciar os migrantes se havia liberdade religiosa aqui no Brasil. E eles mentiam, diziam que havia liberdade religiosa. E não havia nada. Aqui na época predominava a Igreja Católica Apostólica Romana. E quando os alemães chegaram, os protestantes chegaram ali em São Leopoldo, aí não havia liberdade religiosa e eles também não tinham liberdade de ter escravos, porque os escravos eram só para proprietários. E só quem era proprietário eram os portugueses, que não os alemães, porque estavam chegando, não podiam adquirir propriedade. Aí, na hora do culto, os protestantes, né, os evangélicos, mas em si, vamos falar em protestante como um todo, eles queriam fazer o seu culto, e eles não podiam fazer culto aberto, porque só quem podia fazer isso era a Igreja Católica. E aí, eles faziam lá no fundo da casa, e quando eles contratavam escravos para trabalhar para eles, eles chamavam a família e chamavam aqueles escravos. Aqueles escravos para eles era uma grande coisa. Já pensou em sentar junto com os patrões lá e ouvir a leitura do Evangelho? E assim formou-se essa simpatia dos alemães com os escravos. E tanto por isso que tem, quando depois foi abolida a escravatura, veio a lei, aí nasceu tantos escravos, filhos de família, que não tinham nome, eles não eram batizados. Aí os alemães, os Miller e outros, aí forneciam o sobrenome, e por isso que tem quantas famílias de alemães, né,
de escravos pretos com sobrenome de alemães. Então, e essa coisa bonita que aconteceu naquela época só foi quebrado, foi estragado, por assim, depois na época da ditadura do Vargas, quando aqueles soldados dos escravos, aquele pessoal que fiscalizavam a cultura alemã nas escolas, eles iam na casa dos coitados alemães fiscalizar se não falavam em alemão. Então, aí houve aquela... Então, vinha um brasileiro, os alemães vinham um brasileiro e para eles era inimigo. Então, eles esqueceram daquela coisa bonita que tinha sido construída no início. Porque para eles, tudo que era brasileiro, os de Paula, né, aquelas coisas todas aí, que parece que vinham para massacrar eles, para fiscalizar, para ver, para punir, se eles não estavam falando ou lendo, ou, enfim, ou rezando em alemão. Isso é a época Vargas. Houve a proibição de falar qualquer idioma que não fosse o português? Sim. Quem foi censurado foram os alemães, com os atos de exceção da ditadura Vargas, na época da Segunda Guerra Mundial. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua infância. A minha infância? As brincadeiras, como é que foi ter essa infância nesse local que tinha a natureza. Eu vou tentar te dizer isso em versos, que aí eu sei ali. Como é que é? Agradeço ao Criador pelo chão onde nasci, pelos sonhos que eu vivi lá na costa do meu rio. No inverno e noites de frio, meu pai no pé da fogueira desdobrava uma rancheira com talentos no assobio. E no gancho, a boia campeira, na panela pendurada, atraindo a gurizada, sentada, com olho atento, esperando o bom momento e ouvindo uma roda de prosa, enquanto a mãe, carinhosa, preparava o alimento. Nas noites de lua cheia, despontando atrás da mata, ouvindo o som da cascata, sentindo a brisa, o perfume, cumprindo um ritual costume, o piazedo, no terreiro, formava um grande entreveiro, brincando com vagalume. E no verão, banhos de rio, lá na barrinha da sanga, sobre um pé de pitanga e os galhos de sarandi. Lindos tempos de guri, o corpo dourado do sol, manejando o meu anzol para pescar lambari. Nesse ambiente modesto, de amor, carinho e bondade. Vivi com simplicidade. Vivi com simplicidade. Como é que é? Vivi com simplicidade, mas foi ali, com certeza, que não esqueço jamais que eu aprendi com meus pais a respeitar a natureza. E é por isso que quando escuto o latidos de cachorrada, ou um galo de madrugada despertar lá no oitão, o meu peito sofre emoção que não consigo olvidar, convidando para voltar para o velho fogo de chão. Relíquias da minha infância, sentadas sobre um baldrame, escorado num baldrame, sobre um varal de salame de toucinho defumado, saboreando um charque assado nas brasas de um guajuvira, lembranças que ninguém tira daquele galpão sagrado. Bom, eu me criei então assim, nasci lá no meio do mato, bem na época da povoação. Meus pais abriram estrada, construíram escola, e nós ia na escola costeando uns lajados, umas coisas assim, e margeando os rios, de pé descalço, às vezes um chinelo, um tamanquinho lá para botar, quando chegava lá tinha uma fonte d'água, lavava os pés.
A escola que nós aprendemos, a primeira escola nós frequentamos, era uma casa que era a escola e a igreja. Aquilo foi cerrada pelo meu falecido pai, com os amigos dele, cerrada a MUC. Se tu quiser, te mostro depois lá a Serra Cabrita, que eu chamo aí, onde que é. Essa tenho guardada ali, uma relíquia, porque foi com essa ferramenta que o finado pai ganhou o nosso sustento, enquanto a mãe, com os meus irmãos mais velhos, trabalhavam na produção de alimentos e criação de gado. Minha mãe era, como diz, trabalhadora demais e tinha aquele espírito de fartura. Tinha que ser panela cheia. Então, tinha que plantar mandioca à vontade para poder criar galinha, criar porco, criar gado. O começo, como diz, foi difícil, mas depois que eles deslancharam, aí a coisa, ao menos a fartura e aquela solidariedade com as famílias. A minha mãe tinha uma família muito pobre perto ali. Eu sei que a minha mãe, quando a gente ia na aula, já nós tínhamos vaca de leite naquela, ela dizia, leva essa garrafa de leite lá, dá lá para o seu Serafim, era uma família muito pobre, ou dá lá para o filho daquele fulano, o que ela tinha de afilhado lá daquela mulher, porque ela tratava. E quando chegava um dia de uma Nossa Senhora, não sei qual é a santa, um dia, eu devia saber, mas ela pegava e fazia uma mesada, que chamava. Criava galinhas, engordava aquelas, e aí e reunia toda aquelas crianças pobres lá e fazia aquelas paneladas. E isso aí foi mais ou menos a nossa infância. Se criar naquilo. Espírito comunitário, trabalhar para a comunidade, ser solidário e hospitaleiro. Vejo que o senhor fala também bastante sobre a natureza. Aqui em Santo Cristo, o que o senhor considera que serão as maiores belezas naturais do município? Aqui em Santo Cristo tem tanta coisa, né? Bom, aqui nós temos o Lago Azul, que é uma das... Temos o Fazenda Três Cascatas, e temos muito, mas nós temos também nas nossas praças. Nós temos muito... Esses tempos andou dando umas tormentas que fizeram alguns estragos aí. Mas eu lembro, há uns anos atrás, bastante tempo, não é porque eu participava da política lá, nós criamos aí a Associação de Proteção ao Ambiente Natural. Naquele tempo, você pensava em plantar árvores e fazer um trabalho em favor das apiculturas, porque já estavam vindo. Eu sei que naquela época a gente plantou muitas árvores, e essa dá orgulho. Então as praças hoje são bastante arborizadas, os prefeitos, todos eles arborizaram. Então eu acho que Santo Cristo tem essas coisas bonitas, e tem um solo muito fértil, é regado de muitas águas, né? Tem muita água. Então, eu sempre digo, enquanto existir, a mata protegendo a nascente, teremos canto dos pássaros nos banquetes da semente. Enquanto tiver a chuva para molhar a plantação, teremos o milho e o trigo garantindo o nosso pão. Enquanto tiver os rios regando a natureza, nós podemos ver os cardumes de peixes na correnteza. E por aí vai. Mas Santo Cristo preserva a natureza, Santo Cristo preserva a cultura, Santo Cristo é solidário, Santo Cristo é trabalhador, é empreendedor. O nosso povo dá gosto da gente viver e conviver. São exemplos. A coisa aí funciona. Não é de balde que nós estamos aí, somos premiados, o maior suinicultor, maior produção de leite, enfim. O povo aqui, eles têm a alma do imigrante.
Eles querem fazer acontecer. Parece que sempre tem que construir mais, porque eles se acostumaram com isso. Progredir, trabalhar. Não tem esse negócio de ficar... E existe o Rio Santo Cristo. O senhor saberia me dizer um pouco sobre a origem do nome Santo Cristo? Pois olha, na verdade, nós temos aí, o que tem aí, né, nosso calendário, são lendas. Eu não saberia. Até se nós pegar a gente vai ver ali que Santo Cristo e aquela... Mas tem outros já falam da erva mate, e outros falam, mas é tudo lendo. Falam daquela planta aí que com os espinhos, né? Até plantaram um tempo ali na igreja, aquela que fizeram a coroa de Cristo, né? Então, trazem por aí. Mas para mim, tudo isso aí é mais lenda. O que a gente sabe mesmo que lá nos mananciais da nascente do Rio Santo Cristo, tinha muita produção de ervas e por ali eles vêm, tem alguma coisa a ver com essa aí, mas aonde que encaixa o Santo Cristo aí, eu não quero ficar divagando também. Então, só diria que tem uma lenda aí que foi escrita aí sobre Santo Cristo. Uma história aí que para mim é mais lenda do que história. O senhor está se referindo à erva de Cristo? Mas não é bem a erva de Cristo. Parece que a erva de Cristo é mais mansa. É uma planta assim, tipo a coroa de Cristo. Se tu vê, tem bastante espinhos. Ali, na época, no jardim da igreja, tinha implantado a propósito essa planta, que tem semelhança com a coroa. Essa planta é cheia de espinhos. Então, é por aí a história. Entendi. Geralmente os nomes, alguns são difíceis de saber realmente a origem. Eu gostaria que o senhor falasse assim, qual que é a importância de preservar e resgatar a história, né? Deixar esses registros em forma de poesia, em forma de livro, né? A gente está fazendo esse trabalho também em forma de vídeo. Qual que é a importância das pessoas conhecerem a sua história? Bom, eu acho que a história é tudo para a humanidade, sempre foi. E o que me leva a escrever, quando eu escrevi esse primeiro livro aqui sobre a Anca da História, que é o tributo ao pioneiro da região costeira do Rio Uruguai, e essa coletânea sobre a coluna Prestes, quando eu escrevi isso aqui, a ideia era justamente resgatar muita coisa que podia se perder. Quando eu falo sobre a Anca da História, simboliza aquilo que está lá na garupa do cavalo, está quase se perdendo. Então, é um resgate dessas coisas que estão lá na Anca da História, buscar, trazer para um livro, enfim. E eu acho que não tem pena mesmo que o povo hoje lê muito pouco. Então, quando eu escrevo aqui o alicerce, que eu divago, que eu passo essa história dos imigrantes e tudo, e depois venho aqui para a nossa região e falo sobre o desenvolvimento regional, como desenvolver essas colônias. Então, isso aí, eu falo das dificuldades, o pessoal se enfiava em qualquer canto dessas beiras de rio, aí jamais, por que eles vinham lá? Depois não tinha nem estrada praticamente. É que naquele tempo eles não imaginavam que o progresso ia chegar, que o comércio ia chegar. Eles queriam plantar e sobreviver perto de um rio onde tivesse. Então, ficaram muita gente por lá. E depois produziram por lá. Mas, então a gente deve falar isso para essas gerações. Não só falar, registrar, escrever. Quando eu escrevi esse livro, eu penso assim, eu vivi eu testemunhei isso aí, essa história, de lá do mato até o desenvolvimento, e sempre observando o desenvolvimento da carroça substituído por trator, enfim, a carroça, enfim, tudo. O asfalto, o trator com ar-condicionado, as máquinas, enfim, esse progresso está aí. O agro é uma maravilha hoje no mundo. Então, se eu testemunhei isso e tenho
o dom, ou tenho a felicidade e gosto de escrever, eu acho que eu seria omisso, não estaria cumprindo com o meu papel em favor da humanidade. Eu acho que eu vejo por aí. Quem sabe essa geração que está aqui hoje, que nem está. Então a gente pergunta, o que eu leio? Eu não leio. Então está ali no celular, ali, olhando por cima, superficial. Não tem. Então, mas eu espero que um dia vai passar. Essa geração aí é vítima de um mundo distorcido. Mas a gente não pode esperar só o pior. Tem que esperar que tem muito jovem hoje aí que está despertando e está vendo o agro, a agricultura está na mão a grande produção, estão na mão dos jovens, né? Então, eu acho que isso terá que mudar. E a gente tem que deixar as coisas registradas, porque estando no livro é mais difícil. Lá um dia vai aparecer um milionário e falar, olha, esse livro foi escrito meu avô, lá o tal pessoa Emília. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer um trabalho com boas intenções e com base, sem demagogia, dentro de uma realidade, deixar uma contribuição. Eu acho que o que eu faço, ou sempre fiz, parei de trabalhar, isso aqui a gente não vive disso aqui. A gente bota 4, 5 mil reais para mandar editar uma meia dúzia de livros aí, e bota ali, tu não tira. Alguns amigos pegam, compram alguma, mas a maioria eu deixo que vá para ler. Não, graças a Deus, não dependo disso para viver. Mas, então, jamais eu escrevi para ganhar dinheiro. O único objetivo era deixar registrada essa história que eu vivi, essa experiência que eu vivi. E as ideias a maneira que eu penso nisso aí. As coisas boas, como diz. O que o senhor mais sente saudade do passado? Tem tanta coisa aí. Tem coisas que a gente não deve, eu acho que a gente tem que viver a realidade, saber que o desenvolvimento vem, tá. Mas eu acho que a saudade é a liberdade, é a vida sadia, enfim, a ausência de criminalidade, a ausência de safadez, né? A própria política, não sei se é porque não tinha meios, mas hoje a política é um caos. Então, eu acho que eu diria assim, a corrupção, o banditismo, isso que nós não tínhamos. Eu acho a vida, quando meus irmãos vêm ver, eu digo que eu gosto tanto de Cristo, porque aqui, por enquanto, eu ainda vivo aqui tranquilo. Tem alguma safadeza aí. Quer dizer, tem aqueles caras que tu pode dar tudo, que não estão satisfeitos, não está trabalhando, eles é um faz de conta, enfim. E ainda vão ser. Mas eu acho que na época, quando a gente se criou lá, eu acho que era da vida sadia, das coisas boas, da coisa mais natural. Uma vida simples que o pessoal tinha, e se havia algum desentendimento, era um desentendimento por algum motivo. Hoje não, hoje o inimigo está oculto. Eu escrevi uma vez aí, hoje o inimigo está oculto, está por aí. Na época, quem tinha às vezes alguma pendenga com o outro, ele sabia, era com aquele. Hoje, às vezes, aquela pessoa que tem um desentendimento, aquilo é menos perigoso do que os caras que não soltam por aí. Seu Emílio, a gente já está quase encerrando. Qual que o senhor acha que é o maior legado da imigração? A imigração? Poxa vida, eu acho que não é é difícil dizer qual é o maior legado, mas porque eles se misturam. Na verdade, não é só o trabalho. Tem a religiosidade, tem enfim, a integração uns com os outros. Não tinha governo prático. Eu digo ali, a ajuda do governo era pouca, quase nada, né? Eles precisavam fazer estrada, eles precisavam fazer tudo. Essa integração de juntar,
Que nem aquele exemplo que apareceu esses dias lá na Serra, daquela ponte. Aquilo lá é a questão típica da herança cultural. Eles resolveram resolver o problema. Aí vem o Arano. Resolveram buscar a solução e não ficar esperando o governo. Isso aí é o sangue do imigrante. Isso aí, essas igrejas que nós temos como hoje aqui, isso são fantásticas naquela época. Isso aí era o trabalho, aquela dação. Eles se doavam sem esperar. Eles gostavam de fazer a solidariedade. Acho que é por aí, né? A solidariedade é muito importante. Eu gosto de falar do mutirão, né? Mutirão, eles faziam tudo, mutirão, abrir estrada, mutirão, construir escola com mutirão. Naquele tempo não tinha aquela ponte lá foi feita através de mutirão ou puxirão, como aqueles falavam, puxirão. É isso, eu acho que aqui, tudo que nós temos aqui em Santo Cristo, o grupo mobiliza, e que todo mundo fala, isso aí são os verdadeiros mutirão. Essa solidariedade, essa vontade de fazer, participar, a participação solidária, né? Para a gente encerrar, o senhor gostaria de deixar uma mensagem final para sua família, para os seus netos, bisnetos que ainda vão vir, que vão poder ver essa gravação no futuro? Bom, eu acho que, como é que diz? A vida é um privilégio. Como é que é? Que nos lega o Criador. Precisamos dar valor e saber reconhecer, até para compreender e melhor aproveitar, nós devemos cultivar a arte de bem viver. Então, eu acho que a gente tem que procurar viver bem, viver com uma vida sadia, com um sorriso no rosto, com solidariedade, com participação, fazer o que pode. E eu acho que viver bem é uma certa arte. A gente tem que descobrir na comunidade. Como é que se eu chegar aqui e me trancar aqui e ficar aí, eu não vou viver bem, porque eu não vou conviver. Não basta tu viver, tu precisa conviver. E a maneira que tu convive, aí tu passa a viver bem. Porque aí tu é conhecido de tudo, encontra o doutor Emílio, como eles costumam chamar, aqui tem a consideração. E aí, mas tu não envelhece? Aí eu brinco, envelhecer para quê? Envelhecer para quê? É bom que outra diz, mas tu ainda, como é que branqueou os cabelos? Mas que bom, pior se eu tivesse batido as cochuletas. Então vamos a essa brincadeira, com esse humor, eu acho que isso aí faz parte. Como é que é? Sei que um dia vou partir desta para outra querência. Lamentarei a ausência, mas a morte é uma certeza. São regras da natureza, nascer, crescer e morrer. Por isso, enquanto eu viver, quero manter a firmeza. E enquanto eu estiver presente na vida, dentro da comunidade, quero manter a família e a sociedade. Quero deixar como herança somente boas lembranças, uma pitadinha de saudade. Isso aí se eles seguirem esse estilo de vida do avô, essa simplicidade, essa brincadeira, eu acho que já está. E cada um no seu estilo, né? Ninguém deve copiar o outro. Eu acho que os filhos, os netos, cada um tem. E deve ser assim, senão ia ser todos uns modelinhos ali, não. Cada um tem que, mas se copiarem um modelo, deve ter um exemplo, isso aí. O exemplo é a melhor coisa que tu deixa. Bom dia. Seu Emílio, eu quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar aí as suas poesias, o seu conhecimento. Queria saber quantas poesias tem na sua cabeça. E são muitas, o senhor tem um acervo bom de poesias. Como é que diz? Sabe que eu não sei. Se tu me perguntar quantas poesias eu já escrevi, não sei. Não. Mas
Eu tenho esse privilégio. Eu posso, às vezes, falhar, mas a maioria delas eu pego o fio da meada e vou. Eu fico aí. É um dom que eu tenho. E isso me faz bem. De repente, ali, mas eu estou falando contigo, que tem aquele verso ali, e lembra que ele vai. A memória que, para outras coisas, tu vai envelhecendo. Isso aí que é uma máquina, como é que diz? É uma questão orgânica. Lógico que vence. Mas eu tenho essa facilidade. Tomara que continue, né? Para a gente poder brincar e dar risada e nos encontros por aí. E deixar a mensagem. Eu acho que... Olha, gente, agora vem o meu lado. Eu recebi vocês aqui com muito carinho. Isso para mim é importante, porque por essa minha maneira de ser, eu acho que vocês estão fazendo um grande trabalho. Essa entrevista, essas perguntas, tu me deixou mais conversar. Então, isso, parabéns pelo estilo. E tenho certeza que vai ser um bom trabalho e tenho certeza que vocês vão deixar o meu estilo, essa minha maneira de devagar. Eu não consegui. Eu cheguei a pensar, o que eu vou dizer para essa gente? Não tem como. Às vezes eu fazia uma palestra, hoje não. Eu faço um roteirinho lá, mais ou menos, vou falar. Mas depois que eu me solto, eu não consigo mais. Tem que ir. Eu não consigo ficar ali atento, eu vou dizer isso e aquilo. Ainda bem que tu orientou com as perguntas, né? Muito obrigado.